Nosso devocional semanal começando. Seja bem-vinda. Hoje o nosso tema é mentalidade de escassez e mentalidade de abundância, segundo a palavra de Deus. Vou esperar as meninas entrarem. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Mary. Bom dia, Angélica. Ei, Tainá, Tayara, bom dia. Vamos lá, queridas, bora? Aviãozinho em caminho, hein? Encaminha para 10 pessoas, que hoje essa live tá tão forte. Vocês não acreditam. Oi, Nathalie, bom dia, amor, tudo bem? Só mandar aqui no grupo. Vamos começar? Amém? Vamos orar? Amém, glória a Deus. Vamos lá? Gente, hoje o nosso devocional, toda sexta-feira, todo mundo que tá aqui participa do nosso devocional semanal lá no Instagram, ó, lá no WhatsApp. Toda sexta a gente faz um fechamento do que a gente falou na semana lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, durante toda essa semana, nós falamos sobre escassez e sobre abundância. Então, nós fizemos uma série ali de 4 devocionais. Quem tá lá? Quem acompanhou? 4 devocionais falando sobre escassez. Quem recebeu muito lá no devocional? Quem aprendeu muito lá no devocional? Me fala. E aí chega aqui na sexta-feira, o que eu faço é um fechamento, né? Então, para você ter pleno entendimento, é muito legal que você esteja lá, tá? Ó, a Suelen falou que tá amando. Lari não conseguiu acompanhar, o meu amor. Volta lá, se você tá no grupo, você consegue subir as conversas e assistir e ler, tá? Oi, Tati, bom dia. Então, gente, é muito importante que vocês estejam lá, até para não chegar aqui na sexta-feira, você ficar muito perdida no tema. De toda forma, é uma pregação diferente na sexta, que eu faço aqui toda sexta, 7h47 da manhã. Então, hoje a gente vai falar sobre a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância segundo a Bíblia. Então, o que torna uma pessoa escassa e o que torna uma pessoa próspera segundo a Bíblia. Eu quero mostrar isso para vocês. Eu tenho certeza que vai destravar muito. Eu estava aqui hoje de manhã montando a palavra com o Jeff e orei, obviamente, né? Orei para o Espírito Santo me trazer o que eu deveria falar para vocês e me veio a forma como eu iria falar e a história e a palavra bíblica que eu ia usar.
E a gente ficou impressionado, sabe? Vocês vão ficar impressionadas também, eu tenho certeza disso. Foi muito forte e eu acho que vocês vão ter um entendimento tão cristalino de como funciona isso, que daqui pra frente vai ser uma virada pra vocês, sabe? Se você verdadeiramente entender o que Deus vai te falar aqui hoje, vai ser uma virada pra você. Eu não tô falando uma virada de que a partir de amanhã você vai prosperar e vai ter sua conta cheia de dinheiro. Não é isso. Mas você vai entender de uma forma tão clara como que funciona a prosperidade verdadeira em Cristo e como que funciona a escassez, que você vai aderir essa nova conduta para a sua vida. Amém? Então, prestem atenção. Vamos orar aqui para as interferências sumirem, para que você possa verdadeiramente dedicar esse tempo aqui para o Senhor. Eu coloquei essa live na sexta-feira, último dia da semana, justamente por isso, para que você tenha um tempo de dedicação um pouco maior para o Senhor, aquele tempo que você não dedicou às vezes a semana inteira para Deus, você ter aqui 1h, 45, 1h de tempo com Deus, de uma entrega verdadeira na sua semana, tá? É uma consagração para sua semana. Tudo bem, gente? Amém? Posso orar? Eu quero que vocês encaminhem muito essa live, porque ela vai ser muito forte. Então compartilhem com 10 pessoas. Quem aí já compartilhou com 10 pessoas para mim? Compartilha, vamos encher a live pra gente poder atingir o maior número de pessoas. Às vezes tem uma amiga sua, tem uma pessoa que precisa ouvir uma palavra e ela não tem oportunidade. Às vezes tem uma pessoa que, por exemplo, não vai numa igreja. Tem muita gente que me acompanha que às vezes não vai na igreja, que às vezes ainda não tem esse hábito, né, de congregar em algum lugar. E aqui é uma forma de nós podermos falar de Cristo, sem religião, sem puxar para lado nenhum, só de Cristo mesmo, tá? Bem cristocêntrico. Tá bom? Então compartilha aí com as pessoas que você queima no seu coração, que precisam ouvir um pouco. Quem sabe você também não transforma a vida de alguém. Amém? Quem mandou? Me fala aí. Mandei, já encaminhei. Eu quero que vocês encaminhem. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. E vamos orar. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Senhor, pois o Senhor é maravilhoso, santo é o seu nome. Obrigada, Deus, por cada vida que está aqui agora assistindo essa live, por cada mulher que se dispôs a parar o tempo um pouco, Pai, para escutar a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus para que a Tua palavra entre como uma espada no coração, que seja uma palavra rema, que realmente faça diferença na vida dessa irmã que está assistindo, Pai. Que não seja só mais uma live, só mais uma história, que ela não veja só como mais um devocional raso, mas sim, Deus, que ela se disponha ao coração, Pai, um coração contritado, um coração quebrantado, para verdadeiramente escutar a palavra do Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar em cada casa, que o Senhor possa entrar em cada coração, que o Teu Espírito Santo esteja sobre todas essas minhas irmãs que estão assistindo agora, Senhor, esse devocional. E que ela possa sentir verdadeiramente, Pai, o Senhor falando com ela. Que o Senhor possa, Pai, apresentar a ela a verdadeira identidade que ela tem no Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer para a luz tudo aquilo que o Senhor deseja que ela finalmente veja. Que ela é amada, que ela foi concebida no ventre. Que o Senhor tem um plano especial para a vida dela. E que o Senhor anseia para o dia que ela vai viver verdadeiramente esse plano, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dá clareza para os olhos dessa minha irmã, dá audição, ouvidos abertos para essa minha irmã. E que nesse momento todo medo, toda ansiedade, toda angústia caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa subir muros de fogo ao redor da nossa live, para que Satanás não tenha lugar aqui, Pai. Nos proteja, Deus, e nos mantenha escondidos no Teu esconderijo, Altíssimo, para que nós estejamos aqui livremente, abertamente, falando da verdade que vem do Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor me use como boca do Senhor a partir de agora. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá.
Deixa eu chegar vocês mais pertinho de mim aqui. Amém. Glória a Deus. Quem conhece a história de José? Quem aí pra me fala? Na verdade, vamos lá. Me fala quem não conhece, para eu saber se aqui tem gente que não sabe quem foi José do Egito. Quem foi José do Egito? Todo mundo conhece José do Egito? Eu quero usar a história de José para poder contextualizar o que a gente vai fazer aqui hoje. Conhece pouco? Quem aí conhece José do Egito? A Thay não conhece, Mari conhece, a Cris conhece. É maravilhoso, José do Egito é maravilhoso. É engraçado que não importa quantas vezes você lê José, ou quantas vezes você medite sobre a história de José, sempre tem uma coisa nova. Hoje a gente descobriu uma coisa nova em José do Egito. Olha que, eita, que nós já vivemos tempos com José do Egito, é pregação, a gente já fez série lá na igreja de José do Egito. Eu li muito José do Egito no início da minha conversão, sempre gostei muito. Mas hoje é uma revelação nova, queridas. A palavra de Deus é assim, ela é viva. E toda vez que você lê, você vai ter uma revelação nova da parte do Senhor. Então, prepare o seu coração, que talvez você nunca tenha visto José do Egito dessa forma que a gente vai falar aqui hoje, tá? Hoje de manhã, quando eu fui orar para fazer essa live para vocês, ontem à noite eu já tinha preparado o esboço. E hoje de manhã eu fui orar e falei, Senhor, eu tenho no meu coração queimando o que o Senhor quer que eu faça, que eu fale para elas. Eu creio que o Senhor deseja que eu explique para elas o que verdadeiramente é a escassez e o que verdadeiramente é a prosperidade. Mas me dá uma palavra, me dá uma forma de eu explicar isso que elas entendam de um jeito que nunca mais elas esqueçam. Porque vocês já perceberam isso? Parece que tem coisas nas nossas vidas que quando a gente entende verdadeiramente, você viu, né? Aquele entendimento se abriu de uma forma tão sobrenatural para você que não tem como desver, sabe? Eu vi de verdade e ali não tem como mais eu desver. Então, em nome de Jesus, que hoje vão cair as escamas dos seus olhos. As escamas dos seus olhos vão ser removidas e você vai ter total clareza da palavra do Senhor aqui hoje. Amém? José do Egito. Essa história é contada em Gênesis do 37 ao 50, capítulo 37 até o 50. Então é uma história longa, eu não vou conseguir ler isso na palavra para vocês aqui. Mas eu vou contextualizar para quem não conhece, tá? Quem foi José do Egito? José do Egito foi governador do Egito e por isso o nome José do Egito. Mas antes dele ser governador do Egito, ele passou por muitas e muitas e muitas coisas. Ele foi preso, ele passou anos na prisão. E José, ele era filho de Jacó. José era filho de Jacó. Só que pensa num contexto assim, ó. Jacó, não sei se vocês vão também, provavelmente não vão voltar atrás nessa história, mas contextualizando, quem era Jacó? Jacó, ele teve duas esposas. Jacó, ele teve uma esposa Lia e a esposa Raquel. Quando Jacó, ele desce para a terra de Labão, não sei se vocês já ouviram essa história, e lá ele deseja muito se casar com Raquel. Só que Labão engana ele e dá para ele Lia. E aí Jacó casa com Lia, que é a irmã de Raquel. Ele não queria, casou com Lia. E depois ele ficou mais 7 anos ali trabalhando para Labão, para poder se casar com a outra filha também, que era Raquel. Então, depois que isso passa, Jacó, ele pega Raquel e Lia, suas duas mulheres, e sai ali da terra de Labão. E vai para a terra que Deus tinha dado para ele já de herança. E o que acontece? Ele tem muitos filhos com Lia. Só que Raquel tem dificuldade de engravidar. Lia tem vários filhos.
E Raquel não tinha filhos. Raquel tinha o amor de Jacó. Jacó, ele amava Raquel, ele não amava Lia, só que Lia tinha filho. Olha isso. E aí os filhos de Lia vão nascendo, e depois de um tempo, Raquel, muitos anos se passam. A Lia tem quantos filhos, amor? 6, 5, 6? 6 filhos, não sei. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Sempre tem alguém entendido de Bíblia aqui, me fala. Tem 5 ou 6 filhos, e só depois Raquel consegue conceber. Tanto que José é um filho da velhice de Jacó. Jacó já era velho quando teve José. E aí Raquel concebe José. E José, gente, nasce... Imagina, a Raquel, que era a esposa amada, que nunca tinha tido filhos. E Lia era a esposa, né, que ele não queria, lotada de filho. Quando Raquel engravida, você imagina a alegria que foi para Jacó e para Raquel, né? Nossa, meu Deus, estamos grávidos. E ali, Lia concebe José. Imagina o tanto que esse menino foi amado, o tanto que esse menino foi querido pelos pais. E na Bíblia vai falar, em Gênesis 37:3, que Jacó amava tanto José que deu para ele uma túnica colorida. Ou seja, ele era um filho que não foi rejeitado. Vocês vão entender porque eu tô contando isso tudo. Ele era um filho que não foi rejeitado, ele era um filho que desde pequeno foi muito amado, ele é um filho que José colocou a túnica colorida nele, a mãe esperou muito por ele, o pai esperou muito por ele. Então vocês conseguem entender que desde quando ele nasceu ele foi amado, ele foi afirmado, ele recebeu boas palavras na infância dele, os pais dele provavelmente falaram para ele: meu filho, você vai ser um grande homem, você foi muito esperado, você é muito amado. E os irmãos? Os irmãos eram rejeitados. Por quê? Porque eles eram filhos de Lia. E Lia era uma mulher rejeitada. A Bíblia fala várias vezes o quanto ela se sentia mal, porque ela queria o amor do marido. E ela não tinha o amor do marido. E ela concebia filho atrás de filho, mas o amor do marido ela não tinha. Ela só conseguia ter filhos. E aí, para cada filho que ela tem, ela dá o nome de uma tristeza dela. Quando você vai... Lembrei disso agora, mas nem tinha colocado isso na palavra. Mas a cada nome de filho, o filho representa uma tristeza para ela. Pega isso. Desde o berço, desde o ventre, aqueles filhos para Lia representavam uma tristeza. Então, eles já nasceram e já foram colocados ali no mundo... de uma forma que eles não eram bem-vindos, eles não eram, o Senhor, os pais não se agradavam da vida deles. Faz sentido pra vocês? Vocês estão entendendo onde que eu tô querendo chegar já. Então tinha uma diferença muito grande na criação. Tem muita mãe aqui? Mães que estão me ouvindo, já vão pegando essa chave sobre o que vocês precisam, a maneira como vocês falam com os filhos de vocês, a maneira que vocês afirmam quem eles são, a maneira como vocês estimulam essas crianças para que eles sejam cada vez mais adultos, para que eles se transformem em crianças que sabem quem são, fortes, corajosos, potentes, filhos de Deus, com uma missão única. Porque isso vai transformar a vida dos filhos. Vocês vão entender aqui que José, ele teve uma vida totalmente diferente dos irmãos, mas não é coincidência que ele teve um amor e uma criação totalmente diferente dos irmãos. E aí, tanto para você e para mim olharmos para a nossa vida, para o nosso ponto de partida da nossa história, e entender que eu talvez, não sei você, mas eu não tive esse ponto de partida. Né? Eu tive um ponto de partida onde eu fui muito rejeitada, e eu não falo com vitimismo. Eu falo pra você para que você tenha um entendimento de que se você foi rejeitada, de que se você foi abusada, de que se você lá atrás, na sua infância, recebeu muitos estímulos negativos, você tem mais dificuldade em ser próspera. E eu vou te explicar o porquê. Talvez você ache que a escassez da sua vida hoje é uma circunstância, uma falta de sorte. Eu vou te dizer que não. A tua escassez está completamente ligada com o que você acredita sobre você mesma. E o que você acredita sobre você mesma foi formado na sua mente dos 0 aos 8 anos. José, desde o ventre da mãe dele, ele foi amado. Os irmãos não. E o que os irmãos fazem?
Aí vamos continuar na história de José. José, a Bíblia fala, meninas, quem não leu José do Egito vai ler depois, que José era um sonhador. E certa vez, José, ele chega aos irmãos dele e conta os sonhos dele. Ele conta que ele sonhou que ele seria um grande homem. Que ele seria grande diante do Senhor. Que ele seria grande nas nações. Ele tem sonhos. E na hora que ele conta isso para os irmãos, ó, olha para ele e fala: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. José era cheio de identidade. Ele não tinha medo de se expressar. Ele não tinha medo de falar dos sonhos dele. E os irmãos olhavam para ele com inveja, raiva, ira, cobiça. Porque os irmãos, eles tinham aquele sentimento de rejeição. Então, quando eles viam José, o que José representava para eles? O amor do pai. O pai amava José, mas não amava os irmãos. José era bem visto na família, os irmãos não. Então, os irmãos, o que eles fazem com José? Eles tentam matar José. Olha isso. Olha o que uma falha de identidade pode causar. A pessoa, porque a gente fala, né? Eu falo muito no Realiza, o ferido fere. O ferido sempre fere, gente. Sempre. Anota isso no seu caderno. O ferido fere. Ele não fere porque ele odeia a outra pessoa. Ele fere porque ele odeia a si mesmo. Eu gosto de fazer uma analogia. Sabe cachorro? Às vezes tem um cachorro machucado na rua e você vai tentar ajudar o cachorro e ele rosna pra você e ele avança em você. Ele não avança em você porque ele não gosta de você, é porque ele está ferido e o ferido ele ataca. Então os irmãos de José, com uma identidade muito ferida, quando vem José feliz e saltitante, falou: o quê? Vamos matar ele. E aí eles tentam matar José, aí no final um dos irmãos fala: não vamos matar não, o sangue dele vai ficar nas nossas mãos, vamos jogar ele na cova. E aí a gente finge pro nosso pai que ele morreu, mas vamos jogar ele nessa cova e deixa ele aí na cova. Então os irmãos pegam José, quando José tinha 17 anos, e jogam ele numa cova. Você imagina, 5 irmãos pegaram um irmão mais novo, ele era o irmão mais novo. Mentira, não é o mais novo. O Benjamin já tinha nascido, que era o mais novinho ainda. E joga ele na cova. Só porque ele tinha identidade. Só porque ele sabia que ele era. Ele era próspero. Vocês vão começar a pegar a mentalidade de prosperidade. José ainda não era rico. Ele só era próspero. Ele sabia quem ele era. Jogou José na cova. Quando José foi jogado na cova, de repente veio um carro de escravos que estava passando uma embarcação não, gente, eu vou falar carro, mas não era carro, né, naquela época, passando ali e comprando escravos para levar para o Egito. E eles veem José nessa cova e falam: vamos pegar aquele ali, né? Os irmãos falam, ó, tem um cara ali na cova, pega ele lá. E ali pegam ele na cova, dá um dinheiro para os irmãos, ou seja, José, ele é vendido por uma mixaria lá. Os irmãos pegam o dinheiro, vai embora, feliz, saltitante, de boa, sem remorso nenhum. E José foi vendido pro Egito. José chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar, que era um governante da nação. Vamos pensar que Potifar era um governador. E José vai trabalhar na casa desse homem. E lá ele conquista, na casa desse homem, a confiança desse homem. Tanto que fala na Bíblia que José tinha tanta confiança desse homem que ele governava a casa, ele governava todas as coisas do Potifar. Olha como José era próspero. Pega isso comigo. Ele foi injustiçado, ele foi jogado, vendido como escravo. Só que ele não se faz de vítima hora nenhuma. Hora nenhuma. O que ele faz? Ele vai dar o melhor dele em qualquer lugar. Anota no seu caderno. A pessoa que é próspera, ela vai dar o seu melhor em qualquer lugar. A pessoa que é próspera, ela vai dar o seu melhor em qualquer lugar. E aí ele fica, eu vou terminar de contar a história, depois eu vou passar os pontos que eu tenho aqui pra vocês, que eu tenho 5 pontos, tá?
E aí ele passa um tempo ali, e o que acontece? A esposa do Potifar cisma com José, porque a Bíblia fala que José era um homem formoso. E ela cisma com José e ela quer que José fica com ela de qualquer jeito. Ai, esse homem tem que ficar comigo, tem que ficar comigo. E ele fica fugindo dela. E ele fica fugindo dela. Até que um dia ela arma uma pra ele. E ele vira pra ela e fala assim: eu não posso ficar com você. Quem seria eu se eu traísse o meu chefe, que me deu toda a confiança, e se eu traísse ao Senhor? José era muito temente a Deus. E ele tinha muita convicção de que ele era pra Deus. Então ele tinha temor ao Senhor. Porque ele fala: quem sou eu? Vou trair o Senhor? Não, eu não vou ficar com você. E nisso essa mulher, muito brava, porque José não quis ficar com ela, arma para José, arranca a roupa dele, lá a túnica dele, a capa dele, e deixa no chão. E fala para todo mundo que ele tentou assediá-la. E quando ela fala, ela grita e fala que ele tentou assediá-la. Isso, inclusive, essa é uma coisa que acontece até hoje, né? Ela fala que ele tentou assediá-la. José é jogado na prisão. Então, mais uma vez, primeiro José é jogado na cova por injustiça. Depois José é jogado na prisão por injustiça. Bota José lá na prisão. José vai pra prisão. Chega na prisão, você pensa assim: agora ele vai ficar triste, agora ele vai falar: ai meu Deus, como eu sou injustiçada. Ele vai se fazer de vítima, ele vai deitar lá na cela dele, vai falar: realmente, a minha vida é uma desgraça, eu não nasci pra nada de bom. Não. José na prisão, ele dá o melhor dele. José lá na prisão, ele vira o chefe da prisão. Como que pode um preso ser chefe da prisão? Você já viu isso? José virou. Ele ajudava na prisão, ele teve tanta confiança, e a Bíblia sempre repete isso: José, aonde ele passa, ele conquista confiança. Ele conquistou tanta confiança dos carcereiros lá da prisão, que ele virou o chefe da prisão. Ele lá na prisão, ele era próspero, ele deu o melhor dele na prisão. E ali na prisão, depois de uns anos que ele já estava ali, foram para a prisão duas figuras, dois funcionários próximos do rei. E esses dois funcionários próximos do rei na prisão tiveram dois sonhos. E José interpreta o sonho deles. E quando José interpreta o sonho deles, José fala para eles: olha, eu estou interpretando o seu sonho, mas lembra de mim, tá? Lembra de mim, eu não fiz nada. Fala pro faraó me tirar aqui dessa prisão. E os dois caras vão embora, um morre, o outro fica vivo e nem lembra de José. Ó, nem lembra. Passam 7 anos, mais 7 anos. E um belo dia, Faraó tem um sonho. Quem lembra, sabe desse sonho? Faraó sonha com as vacas magras sendo, como é que é, amor? Engolida pelas vacas gordas. O Faraó tem um sonho. E o Faraó fica pilhado com esse sonho. E ele chama o Egito inteiro, todos os magos do Egito, para tentar interpretar o sonho dele. E o sonho dele não é interpretado. Imagina, gente, vamos trazer para o nosso contexto. Imagina o presidente do país, ele tem um sonho. Daí ele chama todos os maiores intérpretes de sonhos, os místicos, chama todo mundo para tentar interpretar o sonho. E nenhuma interpretação faz sentido para ele. Aí apareceu quem? O cara que ele ajudou lá na prisão e fala assim: há 7 anos atrás eu conheci um cara lá na prisão que interpretou o sonho e ele acertou. Chama ele. Já tinha passado 7 anos. 7 anos. E aí Faraó chama ele. Fala: então chama esse cara lá. José, que estava lá julgado na prisão. O que ele faz na hora? Vocês não vão acreditar. A Bíblia fala que ele se arruma. Ele faz a barba, ele se veste adequadamente. Então ele chega para Faraó posicionado. Pensa que esse homem já tinha passado 14 anos, uma pindaíba inacreditável. Quando ele vai para Faraó, ele chega para Faraó posicionado. Ele não chega lá se fazendo de vítima. Ai, Faraó, eu fui injustiçado. Não, ele chega lá, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim interpretar o sonho e eu vou fazer o meu melhor. E ali ele interpreta o sonho. E ele fala para Faraó: olha, o seu sonho é que o Egito vai passar 7 anos de uma temporada muito farta. Isso são as vacas gordas. E depois 7 anos de muita escassez.
que são as vacas magras. Então, por isso que você viu o faraó, as vacas magras comerem as vacas gordas. É porque o Egito vai passar 7 anos de fartura e depois 7 anos de uma fome terrível. E ele não só interpreta o sonho e fica lá, bonzinho. Ai, olha, interpretei o sonho, como eu sou bonzinho. Ele fala, e olha, você vai precisar de um homem muito bom para governar esse projeto, tá? Porque vão ter 7 anos de vacas gordas, de muita fartura, e depois vai ter 7 anos de escassez. Então você vai precisar de uma pessoa muito boa e competente para tomar conta de tudo isso. Olha isso. Ele acabou de sair da prisão, imagina. Ele se posiciona como se ele fosse um grande homem, mas ele não era nada. Não era nada naquele contexto, mas ele sabia quem ele era desde pequeno. Ele sabia quem ele era, ele carregava a identidade, ele carregava a prosperidade, independente de estar numa situação ruim. Vocês estão pegando? Tá fazendo sentido? E aí Faraó vendo, eu imagino que Faraó viu a atitude tão forte daquele homem e falou, gente, alguém consegue pensar em outra opção a não ser ele? Gente, ele decreta ali naquele momento que José era o governador do Egito. Você imagina num contexto atual, o presidente chama uma pessoa da prisão, leva lá, a pessoa fala com ele ali, vamos pensar que essa conversa deve ter durado o quê? Uma meia hora, uns 40 minutos, 1 hora, e já fala, olha, agora você é governador do país, você é governador do Brasil. Tô tentando fazer analogia para vocês, né? Eu não tenho governador no Brasil, mas assim, vocês estão entendendo o tamanho do cargo que deu para ele. Entendeu? Porque ele se posicionou ali naquele momento, interpretou e falou, olha, eu posso te ajudar. Pegou o posicionamento? Eu falo que é muito legal essa história que eu conto sempre para as minhas clientes, para as minhas alunas. Eu falo, gente, Jacó, que inclusive Jacó era o pai de José, Jacó, ele lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo para poder reaver a identidade dele, para saber quem ele era. Jacó lutou com o anjo. Essa gana, sabe, de lutar, essa gana de buscar o que é seu, esse fogo de buscar o que é seu, você precisa ter isso. E José tinha isso igual o pai dele. Ele falou, não, eu não vou vir aqui com cara de coitado, não, eu vou buscar o que é meu. A pessoa que é próspera, ela sabe tanto quem ela é, que ela se posiciona. Quantas vezes você deixa passar oportunidades? Quantas vezes você não se posiciona? Quantas vezes você se coloca num lugar que, tá bom, deixa pra lá. E a história de José acontece o quê? Ele governa o Egito, então ele passa os 7 anos das vacas gordas, depois ele começa ali as vacas magras, que é os 7 anos da escassez do Egito. E quem que aparece lá depois de alguns anos? Quem que aparece lá depois de alguns anos, quando já começa a vir a fome sobre eles? Quem aparece lá, gente? Aparecem os irmãos de José, achando que José tinha morrido. Chega lá no Egito para poder comprar comida, porque estava sem comida. E José vê os irmãos e fala, os meus irmãos. E ali vem toda a história, né, de como que José trata os irmãos dele. Ele primeiro não se apresenta, ele faz um teste ali com os irmãos. Mas no fritar dos ovos ali no final, ele acolhe todos. Ele traz todos para o Egito, com terras novas. Ele agradece os irmãos. Ele chega a falar para os irmãos dele assim, olha, vocês não precisam ficar tristes por mim. Não precisam ficar tristes por mim. Tudo isso que aconteceu comigo era um propósito de Deus. Tudo isso que aconteceu comigo era um propósito de Deus. Então vocês terem me julgado na vala, vocês terem me vendido como escravo, era um propósito de Deus para minha vida. Obrigado. E ele acolhe os irmãos, ele não se vinga. E o pai dele vem pro Egito super feliz porque ele estava vivo. O pai dele já estava quase, muito próximo ali da morte. Ele traz o pai pro Egito e a nação vem pro Egito, os filhos vêm pro Egito todos.
E dali, inclusive, vem a história de por que o povo fica escravizado no Egito, porque José trouxe todos para o Egito naquele momento. Aí a história já anda. Entenderam o contexto? Vocês entenderam o contexto? Eu só dei contexto. Quem aí já conseguiu pegar muita coisa sobre prosperidade? Mentalidade de prosperidade, mentalidade de escassez. Amém? Forte? Estão entendendo? Introduzir. Esse era José. Tá, e como que eu posso ser próspera? Eu posso ser próspera me inspirando em José. Agora eu vou trazer ponto a ponto para vocês. Eu vou passar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou passar 8 pontos. Quem tá anotando? Para vocês já se programarem. 8 pontos. E agora eu vou passar rapidinho, tá? Sabendo a história, eu vou passar 8 pontos para vocês entenderem. E aí eu quero que você, com muita verdade e principalmente com muita humildade, porque isso é muito importante, você entenda em quais desses pontos você está falhando. Em quais desses pontos você está falando? A Camila perguntou, Thay, a mentalidade de escassez está muito relacionada ao vitimismo. Ao vitimismo e à arrogância. A mentalidade de escassez, ela está mais relacionada em um pleno entendimento da sua missão, do que você veio fazer, do seu propósito e de quem você é em Cristo. Eu posso arriscar que 95% das pessoas não sabem. E a mentalidade de escassez, ela está instalada em nós pelas nossas crenças. Pelas nossas crenças que nos limitam. Então, o medroso é escasso, o ansioso é escasso, o arrogante é escasso, o vitimista é escasso. O que não se posiciona é escasso. Porque escassez é uma mentalidade. Você pode olhar e falar assim, a escassez é uma conta bancária. Não. A conta bancária é o fruto, é a colheita de uma mente escassa. Pegou? A sua conta bancária, a minha conta bancária quando está vazia, ela é o resultado de uma mente escassa, de um coração escasso. Porque a pessoa próspera, ela não tem problema com fazer o que tem que ser feito. A pessoa próspera, se ela precisa gravar um vídeo para poder divulgar o seu trabalho, ela grava. A pessoa próspera, ela toma decisões. A pessoa próspera, ela se posiciona. Ela não aceita menos do que ela veio para ser. E ela também não acha que ela tem que receber de graça dos outros. Ela sabe que ela tem uma missão. Estão pegando? Vai me falando aqui se vocês estão entendendo, gente. É muito importante pra mim que isso entre profundamente no coração de vocês, tá? Então, número 1. Escassez é uma mentalidade. Aqui tá tudo bem. Acho que isso ficou claro. Escassez é uma mentalidade. Escassez não é um cenário. Então, escassez não é a sua conta bancária. Escassez é o que tá dentro de você. A conta bancária é só o reflexo, é o resultado. Então, se a minha conta bancária hoje está ruim, isso é um sinal para mim de que eu estou com uma escassez dentro de mim que precisa ser curada. Eu não tô aqui para te julgar, eu não tô aqui para falar, ai, você é uma escassa. Não, eu acho que isso precisa ser restaurado. Entenda, a culpa não é totalmente sua porque isso aconteceu. Você não foi afirmada, você não foi conduzida para a prosperidade. Porque os seus pais também tinham mentalidade de escassez. E isso eu preciso que vocês entendam. É geracional. Repete comigo. Geracional. É geracional. Então, assim como eu vim de um lar, vim de uma casa com mentalidade escassa, então aquela casa, ela não era só pobre no sentido de pobreza de dinheiro. Ela tinha a mentalidade pobre.
A mentalidade escassa, desculpa. A minha mãe não sabia quem ela era. A minha mãe não tinha uma identidade próspera. Que veio lá da minha avó. Lembra como eu sempre falo pra vocês? Gente, somos vítimas de outras vítimas. E essa escada, ela vai descendo geração a geração e precisa parar em alguém. E você tá tendo conhecimento agora e você tem a oportunidade de criar os seus filhos de uma forma diferente. Você tem a oportunidade de tanto mudar pra você, e eu tenho convicção que vai ser mais difícil pra você, assim como foi mais difícil pra mim, tá? E por quê? Porque você tem que mudar toda uma estrutura de mentalidade em você. Agora o seu filho não. Você já pode criar o seu filho para que ele cresça como José. Quem é que vai criar o filho para ser como José? Quem é que pretende se curar para criar o filho, os filhos como José, afirmados, sabendo quem são, com identidade? Você virando para o seu filho e não jogando no seu filho toda a limitação que você recebeu, porque você foi limitada. Os seus pais viraram para você e falaram: um sonho alto demais não, hein? Isso não é para você. Mas se você se compromete a não fazer o mesmo com seus filhos, porque, gente, isso é uma covardia tão grande, você não sabe. Você não sabe para que seu filho foi chamado, foi Deus que criou ele. Como é que eu posso virar para uma criança e falar para ela que ela não serve para isso, ou não serve para tal coisa, ou que ela nunca vai conseguir ser, sei lá, um empresário, um médico, um profeta das nações? Como é que eu posso limitar o meu filho à minha visão, sendo que ele é uma obra, uma criatura de Deus? Você entende o que os pais acabam fazendo? Quantos e quantos e quantos e quantos projetos de Deus são castrados por causa de uma criação errada dos pais? Meu Deus. Ok? Escassez é uma mentalidade. Escassez não é um cenário. Tá na mente. É aquela pessoa que sempre fala assim: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Ai, eu não sei fazer isso. Ai, eu não consigo fazer isso. Ai, eu não tenho conhecimento para isso. Ai, eu não sei como é que faz. Mentalidade de escassez. Ei, filha, aprende. José foi chamado para ser governador do Egito. Você acha que ele estava na prisão? Ele estudou? Não. Ele já tinha sido alguma coisa na vida? Deputado, vereador, sei lá, líder de célula, qualquer coisa, né? Não. Ele foi chamado para ser governador do Egito e ele falou: tá bom, tô indo. A pessoa próspera, ela abraça a oportunidade, depois, no meio do caminho, ela vê como é que ela vai. Ela vai estudar, ela vai fazer, entendeu? Mas ela abraça aquela oportunidade porque ela entende quem ela é. E se eu entendo quem eu sou, eu sei que o conhecimento que eu preciso adquirir para poder fazer aquilo, eu pego o livro, eu pego o curso, e estudo e aprendo. Mas a pessoa escassa não. Ela olha para a falta de conhecimento dela e lida com aquilo como sentença. Sentença. Ela fala: não, eu não sei. Não, isso eu não sei fazer. Então não tem como. Eu não sei fazer. Pegou, gente? Pegou? O escasso, ele sempre vai aceitar circunstâncias como sentença. O escasso, vou repetir, olha pra mim, vou repetir. O escasso, ele sempre vai aceitar a circunstância como sentença. É a famosa frase: nasceu pobre, vai morrer pobre. Por quê? Ah, porque é assim. Segundo ponto, identidade. José, ele sabia quem ele era. Então, já falei aqui várias vezes. Ele tinha identidade firmada. Ele foi um filho muito amado. Ele foi um filho muito querido. Ele não tinha feridas de rejeição. Ele era livre. Ele tinha identidade. Tanto é que quando ele sonha sobre ele mesmo, um grande sonho, ele vai lá contar para os irmãos. Sabe o espírito livre? Sabe aquela pessoa que vira para você, às vezes pode soar até arrogante, né? Eu falo que quem não tem identidade acha que quem tem é arrogante. Então, se eu virar aqui para vocês e falar assim: olha, gente, eu sou uma pessoa muito inteligente. Aí vocês olham e falam: nossa, olha lá, fulano, você acha inteligente? Pegou? A pessoa que sabe a identidade dela,
ela sabe quais são os seus pontos positivos e ela sabe os pontos negativos. Esses dias eu tava conversando com uma coach minha, eu falei pra ela chama Aline, eu falei, Aline, nós vamos montar agora juntas, eu vou te ajudar nisso, e você vai se autoconhecer a ponto de saber quais são as suas virtudes e os seus pontos de fracasso. Quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos. A pessoa que sabe isso verdadeiramente, ela conduz a vida dela muito bem. Porque eu sei tá? Ela sei onde que eu posso cair. Eu sei quais são os meus defeitos estruturais, aquilo que eu tenho como inclinação ao erro, inclinação ao mal. Então eu sempre oro para que Deus tire isso, eu sempre tomo conta disso, eu sempre percebo se eu não estou passando do limite. Mas eu também sei quais são as minhas vantagens, quais são os meus dons e talentos. E eu não tenho vergonha de falar deles. Hoje, mas eu já tive muito. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia para que eu tinha vindo nessa terra, eu não sabia meu propósito, eu não sabia quais eram as minhas qualidades, nem os meus defeitos, nada, entendeu? Eu vivia à deriva, então eu tava sempre fazendo coisas ou para agradar pessoas, ou para ser amada pelos outros, porque o rejeitado, ele sempre vai buscar amor de alguém. Então ele busca reconhecimento, ele busca ser visto, e ele é muito... Ele é muito... ele vai muito aonde a onda leva, sabe? É tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A pessoa que não tem identidade firmada, ela é Zeca Pagodinho. Aonde a onda tá indo, ela tá indo, entendeu? Ela não tem um objetivo concreto de vida. Não tem identidade, não sabe quem é, não tem objetivo concreto. Não sabe onde quer chegar. Estão pegando? Então, segundo ponto, identidade. E aqui eu já discorri um pouco sobre identidade com vocês. Olha, gente, isso é uma construção difícil. Eu vou falar pra vocês que a clareza que eu tenho hoje, eu tive tem pouco tempo. E a cada dia eu vejo que Deus me dá mais clareza. Se você veio de um lar onde você não foi instruída em nada nesse sentido, você vive uma prisão de escassez. Você não sabe quem você é. Você não sabe o que você veio fazer. E é por isso que você sofre tanto pra tudo. Sabe? Tudo é muito difícil, tudo é horrível, tudo é desesperador pra você. Você não sabe quem você é. Então, o meu conselho para você, foque muito em entender você, em se curar, em se descobrir, em entender sua identidade, seu propósito de vida, aquilo que Deus chamou para você, porque aí você vai prosperar. Você vai ser um José do Egito. Que aonde você estiver, você vai ser próspera. Número 3, ponto 3, anotem aí. O escasso, a pessoa escassa, ela sempre se incomoda com o propósito e com o sucesso do outro. E eu vou explicar por quê. Nisso daqui eu passei a vida inteira, tá? Olha, eu passei a minha vida inteira achando que os outros eram melhores do que eu. Eu passei a minha vida inteira me sentindo diminuída, menor, pouco. A vida inteira, gente. A vida inteira. Eu posso contar aqui pra vocês, eu posso ficar o dia inteiro contando casos e casos, buracos e buracos que eu me enfiei na minha vida porque eu me achava o menor de todos, sabe? Eu achava que eu não tinha merecimento nenhum. Eu achava que eu não era ninguém. A minha identidade zerada. Então, tudo que me ofereciam, pra mim era um privilégio. Eu aceitava qualquer coisa, sabe? Principalmente em relacionamentos. Eu aceitava qualquer coisa porque eu não me via merecedora de nada. Tamanha era a falha na minha identidade. E é tão triste. Ai, meu Deus, é tão triste. Eu olho pra trás e eu falo, meu Deus, Senhor, como é triste uma pessoa que não sabe o que Deus fez ela pra ser, sabe? É um desperdício tão grande da sua vida. Tão grande da sua vida. Queima no meu coração esse propósito de tirar você da escassez mental. Não da sua escassez financeira apenas. Porque não é isso que Deus está preocupado. Sinceramente, Deus não está preocupado com quanto dinheiro você tem na conta. Deus está preocupado porque Ele te deu uma missão e você não cumpre. Deus está preocupado porque Ele fez você com um propósito e você não cumpre esse propósito. O dinheiro na sua conta é só uma consequência.
pessoa escassa se compara com os outros e tá sempre incomodada com o propósito do outro, com o dinheiro do outro, com a loja do outro, com a vida do outro, com o casamento do outro, porque dentro dessa pessoa ressoa aquela crença assim: se o outro tem, eu não tenho. Então é assim, é uma comparação terrível, ó. Eu tinha muitas comparações na minha vida, eu me comparei a vida inteira. Então, se a outra pessoa tem um casamento bom, quer dizer que eu não vou ter. Se a outra pessoa tem muito dinheiro, quer dizer que eu não vou ter muito dinheiro. Se a outra pessoa é muito bonita, quer dizer que eu não sou bonita. É como se o tempo inteiro eu me comparasse. Gente, eu sofri com comparação a vida toda. A vida toda. Então, eu comparava e comparava e comparava. E toda vez que você se compara, você está deixando de viver o propósito que o Senhor tem para sua vida, porque você está olhando para o propósito do outro ao invés de olhar para o seu. Hoje em dia eu aconselho as minhas alunas a não olhar concorrente. Não olha. Não olha concorrente. Não olha o que o vizinho está fazendo. Não olha a grama de ninguém. Presta atenção só na sua vida. Sabe por quê? Sabe isso daqui? Isso daqui é uma digital. Assim como eu tenho uma digital, a Tati tem uma digital, a Mirelle, que entrou agora, tem uma digital, a Stefânia, maravilhosa, tem uma digital, diferente da minha. Ela tem um DNA, a Tati tem um DNA, eu tenho um DNA único. Assim como Deus fez o meu DNA único, a minha digital única, Ele também fez o meu propósito único. E se o meu propósito é único, eu deveria me preocupar só com o meu propósito e descobrir qual é o meu propósito e me lapidar para viver o meu propósito, ao invés de ficar pensando: nossa, a loja do fulano vende mais do que a minha. Nossa, a empresa do fulano é mais próspera que a minha. Nossa, o casamento da ciclana é melhor do que o meu. Nossa, a ciclana viaja pra fora e eu não viajo. Nossa, o fulano veste roupa de grife e eu não visto. Nossa, o sapato do fulano não tem não sei o que, o meu tem. Entendeu? Essa maldição dessa comparação está aí porque você ainda não entendeu que você é única para Deus. E daí você, ao invés de viver a sua vida e a sua identidade, o seu propósito, você fica preocupado com a vida dos outros. E por que isso acontece? No meu caso, por causa da rejeição do meu pai. Por causa da falta de amor que eu tive em casa da minha mãe. Então essas duas coisas me fizeram acreditar que eu não era boa o suficiente. E eu ficava o tempo todo tentando me afirmar. É como se dentro de mim fosse tão forte. Eu cresci vivendo isso. Então eu cresci tentando me mostrar para minha mãe e para o meu pai. Primeiro ponto onde acontece a primeira escassez na infância. A primeira escassez é na infância. Lá criancinha, eu e você tentamos nos rejeitadas, tentando nos mostrar como boas. Tentando mostrar para os nossos pais que a gente era importante, tentando receber o amor deles. Ali já destruiu a identidade. Tá entendendo isso? E aí, durante a sua vida, você só fica repetindo a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Eu fiquei tentando a vida inteira ser um pouquinho melhor. Mas eu sempre achava que os outros eram melhores do que eu. E de onde veio essa crença? Eu lembro que a primeira vez que eu tenho memória disso, depois de estudar muito, depois de muitos exercícios de coach, eu entendi que a primeira vez foi quando eu fui pra casa do meu pai. A primeira vez que eu fui pra casa do meu pai. E aí ele me mandou pra casa das minhas tias, porque eu não podia ficar com ele, porque ele tinha outra filha e outra família. Ele tinha uma outra esposa e uma outra filha. E aí ele me deixou na casa das tias pra ficar com a esposa e com a filha dele. E aí eu olhei e falei: mas por quê? Então ele tem uma esposa e uma filha? E ele não quis, a minha mãe ele não quis. Dali surgiu a minha vida de comparação. E isso ressoou na minha vida até os 30 anos. 30 e poucos anos. Tem noção? Tem noção o tamanho da prisão? Quem tá pensando aí na própria vida, o que viveu, o que tá vivendo até hoje de escassez por causa do que aconteceu lá na infância? Quem aí já pegou? Quem aí já achou? Eu quero que fichas caiam, hein? Quais fichas já caíram pra você? Próximo ponto, número 4. O próximo, pegou aí, Cleo? Pegou aí, Thalita? Entrou? Tem que entrar, gente. Você tem que olhar pra trás e falar assim, sabe assim, quando a chave cai, você fala assim: putz, é isso. É isso. É por isso que até hoje eu não tenho confiança. É por isso que até hoje eu não vivo o que eu vim pra fazer, porque lá atrás eu aprendi dessa forma e até hoje essa escassez está comandando a minha vida
tirando de mim a minha identidade, eu não consigo viver o propósito que Deus me colocou para viver, porque eu ainda tô naquela crença de rejeição lá de trás. Cinco. Antes de eu continuar, só vou te falar uma coisa, irmã. Do fundo do seu coração, eu não quero que você, em hora nenhuma, tenha raiva dos seus pais por causa disso. Eu sempre repito e vou repetir 1000 vezes, os seus pais são vítimas de outras vítimas. Assim como eles fizeram com você, os seus avós fizeram com eles, tá? Então você já vai no seu coração escrever bem grande aí no seu caderno, você precisa perdoar os seus pais pelo que eles fizeram com você. Porque se você não perdoar, a tendência é que você nunca se cure. A tendência não, eu tenho certeza, você nunca vai se curar. Se você não perdoar os seus pais por cada um dos pontos, você não vai se curar. E você vai fazer a mesma coisa com os seus filhos. Porque feridos ferem. Mais uma vez, é inconsciente. Todo ferido fere. E se você não perdoa os seus pais, você não cura a sua ferida. Amém? Sim, ponto número 4. O próspero prospera onde ele está. O próspero, ele prospera em qualquer lugar. José prosperou na casa de Potifar, José prosperou na prisão. O próspero, gente, não importa a circunstância, ele é sempre próspero. E a Bíblia vai falar assim, Gênesis 39, 2 e 3. O Senhor estava com José e ele prosperava. E o seu Senhor viu que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha que forte isso. A pessoa que tem identidade, a pessoa próspera, não importa se ela é rica ou se ela é pobre de dinheiro, ela carrega algo. Ela carrega algo, sabe o que ela carrega? Ela carrega o propósito de Deus. Ela carrega Deus. E todo mundo que olha para ela não vê nela o cifrão. Vê nela a identidade que Deus fez ela para ser. As pessoas olham para ela e veem Jesus nela. A pessoa que sabe quem ela é, para quem ela foi criada com identidade, não importa se ela tem dinheiro ou se não tem. O que importa é o que ela carrega. As pessoas olham para ela e veem uma luz, veem Jesus nela. Todo mundo que assume o que veio para fazer, que assume sua identidade, gente, é mais do que só crer em Deus. É decidir ser filho de Deus. E quando eu decido ser filho de Deus, eu sei o que eu vim para fazer nesse mundo. Eu sou uma filha do Rei dos Reis. E quando as pessoas olham pra mim, não importa o que eu tenha, não importa se eu ando num carro importado ou num carro popular, se ele é automático, se ele é manual, se a minha empresa fatura 5 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil. As pessoas olham pra mim e elas veem a prosperidade de Deus sobre a minha vida. Então, Potifar, naquela época, olhou pra José e falou: nossa, esse cara carrega uma coisa diferente. Deus anda com ele. Então as pessoas estavam próximas de José, queriam ficar próximas de José, porque José carregava o Senhor, José tinha Deus. Quanto tempo na minha vida eu achava que o que ia me fazer ser grande era aquilo que eu tinha. O que ia me fazer ser grande era o meu trabalho, era a minha empresa. O que ia me fazer ser grande era o tipo de roupa que eu vestia. O que ia me fazer ser grande era o meu corpo magro, sequinho. Todas essas idolatrias me foram tiradas, graças e verdadeiramente pela misericórdia de Deus, porque eu tinha todas essas idolatrias. Eu sempre achei que eu ia ser vista, reconhecida pelas minhas conquistas financeiras, pessoais. Por quanto e quanto tempo da minha vida eu me senti diminuída porque eu não tinha um marido. Eu me sentia diminuída porque eu era fracassada nos relacionamentos. Ei, não é nada disso. Não é nada disso. Se você carrega o seu propósito com Deus, se você tem uma identidade em Deus, as pessoas vão ver Jesus em você. E se as pessoas verem Jesus em você, não importa a sua condição, não importa. Você tem uma certeza tão grande de quem você é para Deus, que se você tiver negativa na sua conta e com R$1 milhão na sua conta, você vai agir da mesma forma. As suas atitudes serão as mesmas. Faz sentido? Vocês conseguem pegar isso?
Eita, que eu já me extrapolei no horário, agora que eu percebi. Vou acelerar, tá? Número 5. A prova do caráter. Olha, tentação. José, quando a mulher de Potifar tenta José, José, ainda sabendo que ele estava arrumando um problema para a vida dele, ele diz não. Ei, a pessoa que é próspera, ela fala não. Quem aí tem dificuldade de falar não? Quem aí tem dificuldade de dar negativa? Quem aí é aquela pessoa que toda oportunidade disfarçada que aparece, você pega? Gente, eu já fiz assim, demais. Eu não podia ver uma oportunidade passando na minha frente que eu queria pegar. Quando você não sabe o que é, você fica trocando. Quando você não sabe o seu propósito, você fica trocando. E toda oportunidade que aparece, você acha que é uma oportunidade pra você. Você não sabe quem você é, então você fica maleável ali, sabe? Cada hora você tá fazendo uma coisa. Então, a pessoa que não tem identidade, ela sempre vai inclinar pra fazer, pra ir pra, às vezes, oportunidades que não são pra ela. Ela vai tentar cumprir um propósito que não é o dela. Sabe, eu lembro que quando eu tinha loja de restaurante de alimentação saudável, eu até hoje converso com muitos empresários, né? E aí não podia lançar uma coisa nova que as pessoas queriam ir. Por exemplo, açaí tava bombando. Aí todo mundo queria começar a mexer com açaí. E tal coisa tá bombando. Então todo mundo queria mexer com outra coisa. Eu falo, gente, vocês têm que decidir uma coisa, né? O que vocês querem de verdade? O que você foi chamado para fazer? Eu tinha um pouco dessa percepção que isso era estranho, sabe? O que você foi chamada para fazer? Faz o que você foi chamada. Para de ficar querendo fazer as coisas só porque tá parecendo que a grama do vizinho tá mais verde. 6. Na verdade, o 6 eu vou... Não tem não. O 7 agora. E o mais importante na minha visão. 7. José estava pronto. Pensa comigo, gente. Você fica preso 7 anos. Você acha que não tem mais saída pra você. Nossa, eu vou ficar presa aqui nessa prisão o resto da minha vida. Não tem saída pra mim. Primeiro que José nunca perdeu a esperança. E José nunca se perdeu de Deus. Ainda na prisão, ele estava o tempo todo com o Senhor. O tempo todo. Será que nós somos assim? Será que nós estamos o tempo todo com o Senhor, independente do nosso número na conta bancária? Ou será que o número na nossa conta bancária nos afasta do Senhor? Hoje de manhã Deus falou pra mim, é um pedido de Deus pra mim, é um propósito de Deus na minha vida, é mostrar pra você, que você não pode achar que a sua situação atual é mais importante do que a sua vida com Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está devendo a conta de água, eu não sei se você está devendo a conta de luz, eu não sei, nada disso importa. A sua situação financeira não pode falar mais alto do que a sua vida com o Senhor. Se o Senhor estiver te testando, você acabou de perder o teste, filha. Porque tudo que acontece na sua vida é motivo de você se afastar do Senhor. Você não tem vida com Deus. Você acha que Deus é um caixa eletrônico. Você acha que Deus só está lá para você fazer pedidos e pedidos e Ele te dá tudo que você quer como uma criança mimada. E não é assim vida com Deus. A pessoa que ela tem prosperidade, ela não entende Deus como um caixa eletrônico. Faz sentido? Ela tem relacionamento com Deus porque ela tem uma vida com Deus, porque ela sabe quem ela é para Deus. E aquela circunstância momentânea é só um momento. Não muda o relacionamento. A sua circunstância momentânea não pode mudar o seu relacionamento com Deus. Na verdade, seu relacionamento com Deus ele tem que ser cada vez mais profundo. Se Deus é seu pai, você é filha amada dele, você tem que ser cada vez mais próximo de Deus. E quanto mais próximo você for de Deus, você vai entender mais o que Deus tem tentado lapidar em você nessa fase que você está passando. Deus, ele não quer, querida, encher a sua conta de dinheiro. Deus quer que você tenha identidade. Deus não quer encher a sua conta de dinheiro e pagar todas as suas contas. Ei, para de pedir para Deus pagar suas contas e começa a pedir para Deus para te mostrar o seu propósito e a sua identidade. Começa a pedir para Deus para curar suas feridas emocionais. Começa a pedir para Deus para te mostrar o que você verdadeiramente veio fazer nessa terra. Se você faz isso, se você vai para esse lado, você consegue se descobrir a tal ponto de que nunca mais
Nunca mais você vai viver uma situação de escassez, porque você é a prosperidade. Você não tem a prosperidade, você é a prosperidade. E assim como José, onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor lhe dará por herança. É isso que significa. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é porque o quanto eu creio em quem eu sou em Cristo, eu sou abundante. Se eu sei quem eu sou para Jesus, se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, não tem como eu não ser abundante, não tem como eu não ser próspero. Eu sou próspero porque eu entendo verdadeiramente quem eu sou nele, quem eu sou no corpo de Cristo. O fato de você ainda não estar prosperando é essa profundidade que você tem que pegar. Você tá entendendo? Ah, Tayla, dá pra ganhar dinheiro sem isso? Claro que dá. Olha, se a sua função nessa terra, você acha que é só conseguir pagar as suas contas, vai com Jesus, querida. Essa live não é pra você. Eu não tô falando de dinheiro na conta, eu estou falando de uma mentalidade de prosperidade. Se o seu propósito de vida é só ganhar dinheiro, olha, eu ganhei dinheiro a vida inteira. Eu posso te falar com convicção, Eu ganho dinheiro desde os meus 18 anos. Com 18 anos eu ganhava mais do que 90% dessa live. E eu achava isso o máximo. E não me trouxe nada de positivo. Eu vivia doente, eu continuava me sentindo rejeitada, eu continuava me comparando. A minha vida era uma desgraça. Então eu era uma escassa ganhando bem. Eu era uma escassa que conseguia produzir dinheiro. E o que mudou na minha vida? Nada. Nada. Não espere. Não faça esse teste para você cair do cavalo como eu caí. É sem fim. Você vai ver e vai conhecer pessoas que têm muito dinheiro, mas que não são prósperas. Pessoas que têm muito dinheiro e vivem numa crise de identidade imensa. Imensa, gente. E aí aquela pessoa fica sempre buscando tampar os buracos com coisas e coisas materiais e coisas da vida, mas o buraco tem que ser preenchido verdadeiramente por Jesus em você. E pela sua identidade no corpo de Cristo. Não é só eu ter fé em Cristo, é eu saber quem eu sou em Cristo. Entende? Não é só eu ter fé em Cristo, é eu saber verdadeiramente quem eu sou em Cristo. Por último, o coração do próspero não se vinga. Às vezes você tem um senso de justiça própria aí no seu coração com alguém. Ah, eu preciso ser justificado, eu preciso ser... porque fulano errou comigo, porque Beltrano faz tudo de errado contra mim, porque a minha vida é uma desgraça, porque fulano fez isso comigo. Ei, a pessoa verdadeiramente próspera, ela sabe, ela entende que tudo está nela. E que se eu estou passando por alguma provação na minha vida, isso não é culpa do outro. Eu não preciso me vingar. A pessoa próspera, ela aproveita de todas as situações. José na prisão, ele aproveitou da prisão. A pessoa próspera, ela sabe entender a estação que ela está vivendo e viver o melhor que ela pode na estação que ela está vivendo sem culpar terceiros. Quando você culpa terceiros, você está tirando a sua responsabilidade sobre a sua vida. E aí você quer se vingar do outro, você responsabiliza o outro, mas e você? Você poderia ter feito diferente, você sabe disso. A pessoa que tem verdadeira prosperidade, ela não se vinga. Ela perdoa. O próspero perdoa, gente. O próspero sabe tanto quem ele é, que ele perdoa. Não importa qual tenha sido o tamanho do erro do outro, ele perdoa. Ele sabe tanto o que ele veio para fazer, ele não tem tempo a perder. Ele não tem tempo a perder tentando destruir a vida dos outros. Ele não tem tempo a perder guardando o rancor dos outros. Ele sabe quem ele veio para fazer, ele sabe quem ele é, ele sabe quem ele é para Jesus. Ele fala, tá bom, fulano, eu te perdoo, tá tudo bem, tá tudo certo, bora pra frente, vamos embora. Vamos olhar pra frente. Todo mundo tem que perdoar os pais. Todo mundo tem que perdoar. Esses dias eu peguei uma aluna, olhei pra cara dela, 3 palavras que ela falou, eu falei, você tem que perdoar seu ex-marido, tá? Quantas mulheres têm ex-maridos aqui e ficam culpando o ex-marido pela tragédia? Gente, vocês não têm noção. É uma bênção, uma dádiva de Deus meu trabalho, porque eu converso com pessoas o dia todo praticamente. Então eu entendo muito das dores de vocês. Eu vejo pessoas tão presas no passado, as pessoas ainda não conseguiram perdoar o que aconteceu lá na pandemia.
A pessoa ainda não conseguiu se desligar da morte de alguém que aconteceu há 3 anos atrás. A pessoa não conseguiu se desligar de uma empresa que quebrou há 3 anos atrás. E a pessoa está presa naquilo. Sabe o que é isso, querida? Falta de identidade. Você não sabe o que você veio fazer. Você fica presa no saudosismo, no passado, olhando para trás. Virando estátua de sal. Daqui a pouco você está depressiva, porque o excesso de passado ele vai te causar a depressão. A pessoa que não tem prosperidade, ela não tem uma perspectiva de futuro. Você não sabe exatamente onde você quer chegar. Eu pergunto pra você, qual é o seu sonho? Você embola e não me dá um sonho. José, se tinha uma coisa que ele sabia desde o princípio, era o sonho. Desde o princípio, ele sabia o sonho. Ele foi movido pelo sonho. Ele estava naquela prisão por causa do sonho. A Bíblia fala que um povo sem profecia padece. É exatamente isso. Se você não tem uma visão positiva de futuro e você não sabe o que você quer para o seu futuro, você padece. E quantas pessoas aqui levantam a mão com coragem e humildade e falam, estão presas no passado. No que aconteceu no passado, no que era antes, no que já foi. Para finalizar, eu vou orar por você para que Deus retire toda essa raiz de escassez da sua alma, tá? José, ele não governou o Egito pelo conhecimento que ele tinha. Ele governou o Egito porque ele sabia quem ele era. José não governou o Egito pelo conhecimento que ele tinha, pela herança, pelas posses, não. Ele governou o Egito porque ele sabia quem ele era. A sua empresa só vai prosperar quando você souber quem você é. O seu casamento só vai prosperar quando você souber quem você é. Só vai entrar dinheiro na sua conta e ficar, tá? Ficar. Não é só entrar o dinheiro, é ficar. Quando o dinheiro só vai ficar na sua conta quando você verdadeiramente souber quem você é. Prosperidade está em identidade, em saber quem eu sou, saber qual é o meu propósito único nesse mundo, nessa terra, e viver todos os dias da minha vida cumprindo o propósito que Deus me pediu para fazer, não olhando dos outros. A partir do momento que eu passo a viver para agradar ao Senhor e não aos homens, a partir do momento que eu começo a viver a minha vida, eu e Deus, e não a minha vida, o que meu marido está pensando, o que a minha mãe está pensando, o que meu pai está pensando, o que o fulano que está passando aqui nessa live está achando de mim porque eu estou pregando e eu não sou pastora, tô nem aí. Deus me chamou para fazer algo. Deus me chamou para mostrar para as filhas dele o que é escassez, o que é prosperidade. Deus me chamou para mostrar para as filhas dele que elas não podem idolatrar dinheiro. Deus me chamou para mostrar para as filhas dele por que elas estão sofrendo. Esse é o meu chamado. Foi isso que Deus me pediu para fazer. Ok, Senhor, tô indo. Não me importa mais o que as pessoas pensam. Já importou, gente. Já importou. Não importa mais. Porque eu curei. E você precisa ser curada, querida. Você precisa ser curada. E você não vai ser curada só porque você ouviu essa pregação. Essa palavra, nem uma pregação, essa palavra. Você vai ser curada porque você vai se aprofundar nesse processo de cura. Não seja tola, por favor, não seja simples, como diz a Bíblia, né, em Provérbios. Não sejais simples. Sejam sábias. Sábias. Eu não curei isso aqui porque eu escutei uma pregação na internet. Eu curei isso daqui porque eu me aprofundei com todas as minhas forças, com coragem, com humildade. Quem me conhece, quem caminha comigo sabe disso, eu sempre conto como foi o meu processo, o quanto foi sofrido, o quanto eu tive que me rasgar, o quanto eu tive que descobrir coisas horríveis sobre mim mesma. Até eu chegar no que vocês conseguem ver aqui hoje. Uma mulher segura, que sabe quem é, que sabe o propósito, que sabe o que Deus pediu pra fazer. Eu sei exatamente o que Deus me pediu pra fazer. Ontem eu tava até conversando com Deus, falando, Senhor, cada dia parece estar mais claro pra mim. Muito obrigada, Senhor. Como eu lutei por isso? Eu lutei igual Jacó. Igual Jacó. Eu já tive orações fervorosas com Deus. Falando que eu não aceitava viver daquele jeito mais. Jejuns intensos para entender o que Deus queria da minha vida. Não foi assim não, querida. Não foi porque eu escutei a pregação na internet, não. Ah, se tem uma coisa que eu posso falar pra você é que eu busquei. Mas pela graça de Deus ele me deu. Não porque eu mereço, pela graça. Mas eu busquei. Eu busquei. Eu busquei. Eu fui lá e importunei Deus até ele me mostrar.
E continuo fazendo isso, e continuo buscando, e continuo entendendo no Senhor. A Bíblia tem várias passagens que falam das pessoas que buscam verdadeiramente. Talvez Deus esteja esperando o seu posicionamento, minha filha. Seu posicionamento, o seu querer. O seu querer. Não só o seu sonhar, mas o seu querer de fato. Cadê o seu querer? Cadê o seu posicionamento? De você descobrir o seu propósito. Peraí, Deus, eu quero saber o meu. Eu quero entender o que acontece comigo. Eu não vou ficar vivendo nessa prisão aqui mais não. Eu vou descobrir. Eu vou estudar, eu vou ir atrás, eu vou me conhecer, eu vou passar o processo, eu vou viver a jornada, eu vou viver um processo de cura. Vai doer. Tem gente que vira pra mim, tem pessoas que são tão fracas que elas não têm coragem de descobrir as próprias dores. Chega pra mim e fala, eu não vou fazer isso não, porque senão vai mexer muito, né? Vai mexer muito em mim, vai doer. Minha filha, Deus olha pra isso e fala, que desperdício. Então fica aí então, né? Então fica aí. Vivendo na mesmice, na mediocridade, na escassez. Pra fechar essa live, eu só vou te falar uma coisa. A partir de agora, pra você, escassez não é mais uma circunstância. Escassez pra você, a partir de agora, é uma escolha, tá bom? Escassez, a partir de agora, pra você, é uma escolha. Se você continuar, se você escolher ficar na escassez, eu vou te respeitar. Olha, te respeito. Fica aí na escassez, você falou pra mim que você quer fazer isso, eu quero ficar na escassez, tá? Eu gosto dessa vida. Ótimo, maravilhoso. Continua na sua mentalidade de escassez, então, já que você não quer passar pelo processo para se transformar numa mentalidade próspera. Pouquíssimas pessoas que estão aqui assistindo vão escolher pela prosperidade. Eu tô te falando isso porque eu conheço gente. É triste. O que eu vejo é triste. As pessoas não querem. Você prefere o confortável do que o que vai doer para te levar para cima. Nem todo mundo quer prosperar. Você acha que você quer, mas você não quer. Prosperar de verdade, não. Às vezes você só quer a conta de água paga. Às vezes você só quer pagar esse boleto. Se fosse só para pagar esse boleto, não precisa mesmo não, tá? Vende alguma coisa na sua casa e paga esse boleto. Agora, se você quiser saber a sua missão, se você quiser saber o seu propósito, se você quer ser uma curada para curar, uma curada para curar, se você quer ser curada e crescer a ponto de transbordar tudo aquilo que o Senhor fez com você para que você ajude outras pessoas, e se você quer tratar e criar os seus filhos, netos e bisnetos numa família completamente diferente da família que você viveu, aí, minha querida, você vem pro processo. Aí você vem pro processo. Tá bom? Eu vou orar por vocês. Antes disso, eu quero dar um aviso. Quem quer viver esse processo de cura sabe muito bem que a gente faz isso dentro do Realize. O Realize é um propósito há 4 anos. Deus me deu isso há muito tempo atrás. Mas vem lapidando cada vez mais. Eu recebi do Espírito Santo uma metodologia. E eu falo isso não como soberba, mas com a certeza de que é do Senhor e não é meu esse projeto do Realize. Tudo isso de revelação que eu trago para vocês é uma revelação que o Espírito Santo me trouxe primeiro no Realize, que é um processo de cura, de crescimento e de colheita. Todos os passos da cura estão dentro do Realize. Tudo que você precisa fazer para ser curada, todo o processo que eu passei está dentro do Realize. Tem uma metodologia lá que vai te curar, que vai curar a sua alma, curar as suas crenças, curar a sua criança ferida. E depois vai te ensinar a crescer, e depois vai te ensinar a colher e principalmente a contribuir com o próximo. Tem muita gente que tenta contribuir com o próximo sem estar curada e transmite as suas próprias dores para outras pessoas. Isso é muito triste. Já falei sobre isso aqui com vocês. Quem quiser fazer parte do Realize, a gente vai abrir vagas agora na Black Friday com acesso vitalício. Você vai poder entrar para o Realize e nunca mais ter que fazer renovação. O Realize é um programa, é um clube muito atualizado. Então ontem mesmo lá eu peguei uma especialista em finanças para dar aula sobre dívidas. Estava ontem lá no Realize essa professora dando aula sobre dívidas, maravilhosa. O Realize é um programa que tem aulas semanais, então você sempre está se atualizando. E você que entrar no Realize na Black vai ter acesso vitalício a todas as aulas enquanto o programa existir. Ele já tem 4 anos. Todas as aulas que estão lá, não, 3 anos e meio, vai fazer 4. Todas as aulas que estão lá e tudo que virá pela frente. Todo mundo que quiser receber essa oferta em primeira mão vai digitar aqui para mim Realize. E quem aqui já faz parte do Realize?
Todo mundo que quiser receber essa oferta vai digitar Realize, essa oferta vai chegar no seu direct, tá? Vai chegar no seu direct para você ter a oportunidade de entrar com acesso vitalício e ter todo o conteúdo que tá lá, tá bom? Não é sobre número de aulas, apesar do Realize ter muitas aulas, não é sobre número de aulas. A gente até coloca trilhas de conteúdo para você escolher a trilha que você quer participar. Não é sobre o número de aulas, é sobre o tamanho da cura. O que as minhas alunas vivem de cura é o que verdadeiramente importa. Tem aluna minha aqui que pode falar isso para vocês. O que as minhas alunas vivem de cura, de entender realmente quem elas são, de curar o passado, de curar a criança ferida, de entender o propósito que o Senhor tem para a vida dela, gente. O propósito que Deus tem, eu tenho certeza do que eu tô falando para vocês. Você tem um propósito único, eu não tenho dúvida. Você pode se achar a migalhinha da bolachinha do pacote. Deus tem um propósito único para sua vida. E você não está vivendo esse propósito porque você está ferida com a sua criança ferida. E aí você tem medo de tudo, ansiedade com tudo, você acha que você não sabe, você se compara com os outros, você vive preso numa prisão mental de escassez. A Tati falando ali, eu amo o Realize, foi um propósito de Deus. A Tati foi transformada no Realize. História linda, linda. Vivia numa prisão. E agora tem se desabrochado e tem se encontrado a cada dia mais. Faz sentido isso? Não, mais uma vez eu vou repetir pra vocês, do fundo do meu coração, você virando minha aluna ou não, tá? Não é sobre o que você faz do lado de fora, é sobre quem você é por dentro. O que faz o seu negócio, eu tenho certeza que a maioria que é empreendedora, é o seu CPF, filha. É o que você pensa dentro da sua mente. Você tá travada aí, ó, bloqueada na sua mente. Dessas feridas lá do seu passado, tem que curar isso. Você só vai crescer verdadeiramente quando você curar isso. Enquanto não cura, não tem um crescimento verdadeiro no Senhor. E Deus, Ele chama você para viver o propósito dEle. Em nome de Jesus. Ele precisa. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. A Bíblia fala isso. A seara é enorme, precisando de gente. Deus mandou um tanto de gente, mas vocês estão aí presas. Deus está esperando por você. Eu tenho certeza que alguém aqui sentiu Deus falar no coração, putz, realmente, Deus tem um propósito para minha vida, Deus está me esperando, eu estou aqui presa nessas picuinhas, eu estou aqui presa na minha própria mentalidade, na minha ansiedade, na minha procrastinação. Eu estou procrastinando os sonhos de Deus para minha vida. Quem aí está procrastinando os sonhos de Deus para sua vida? Para de procrastinar os sonhos que o Senhor tem para sua vida. Mas sabe por que você procrastina, minha filha? Porque você se sabota. E sabe por que você se sabota? Porque você tem ferida na sua identidade. Na hora que eu falo pra você que você tem que fazer uma coisa que você acha que é difícil, você procrastina para não ter que fazer. Porque no fundo, você ainda não acredita que você é capaz de romper. No fundo, você não se acha apta, você não se acha digna. Ei, você é digna. Você só precisa entender verdadeiramente isso, você precisa curar isso em você. Curar essa falta de dignidade, curar esse senso de rejeitada, de coitada, de pequena. Você não é pequena. De menor do que todo mundo, você não é menor que todo mundo. Do que, isso é pros outros e não pra mim. Para com isso. Amém? Amém? Tô esperando você no Realize. Mais uma vez, acesso vitalício, inclusive para alunas. Alunas que desejam renovar o Realize agora. Com acesso vitalício, já faça a sua renovação. O link que eu vou mandar para vocês já é o link da Black Realize Clube e Realize Negócios. Eu tenho 2. Tá? Qual que é a diferença? No Clube Realize, você vai ser curada no seu CPF. No Clube Realize, eu vou curar... Deus vai curar, eu não. Deus vai curar você. Deus vai curar a sua identidade. Deus vai restaurar você. Deus vai te colocar pronto para viver o propósito que Ele fez na sua vida. No Realize Negócios, nós vamos curar a sua empresa. No Realize Negócios, nós vamos posicionar a sua empresa. Nunca mais você vai se posicionar pelo seu concorrente. Nunca mais você vai fazer marketing só para poder dar desconto e vender em cima de desconto. No Realize Negócios, a gente trabalha posicionamento único, marketing que gera desejo, com um propósito muito forte, e vendas, processo de vendas, para que você tenha vendas previsíveis. Venda não é sorte, tá, querida? Mas isso é coisa para outra live. Venda não é sorte. Venda não é indicação. Esses dias eu peguei uma pessoa e falou para mim, eu vendo por indicação. Falei, então você não vende, você espera.
Então você não vende, você espera. Você espera a sorte, né? Aí eu falei, se você fica esperando alguém te indicar sentada aí no banco, você tá esperando a sorte bater na sua porta, querida, isso não é venda. Ok? Ok? O seu negócio tem que ter vendas ativas e todo negócio precisa de um sistema de vendas ativo. Todo negócio precisa de um posicionamento único. E todo negócio precisa de um marketing que gere desejo para que ninguém precise, para que você não precise ficar clamando por vendas. E eu te ensino isso no Realize Negócios. Então, Clube Realize cura para sua alma, cura para sua mente, mente próspera ao invés de mente de escassez. Realize Negócios, negócio que prospera de verdade. Negócio que vai pra frente de verdade. Que só vai acontecer, querida, se você for curada, tá? Porque se você entra no seu negócio e você não está curada, você não consegue fazer nada no seu negócio. Tudo que a gente fala pra você fazer, pra você não dá. Aí não consigo, aí não consigo. Você fica limitada em si mesma. Você é limitado e seu negócio é limitado. Ei, o seu faturamento hoje é reflexo, resultado de quem você é. Simples assim. Fez sentido ou não? Amém? Envia Realize para você receber a oferta, tá? Envia Realize para você receber a oferta. Black Friday é a única vez que eu faço isso no ano. Eu não dou acesso vitalício nunca. É a única vez que eu faço isso no ano, é Black. Então, se você não comprar acesso vitalício agora, aí ano que vem, tá? Quando estiver no ano que vem, em novembro do ano que vem, aí você compra. Mas agora, acesso vitalício é só agora. Ok? Acesso vitalício é só agora. Amém, gente? Oi, Dri. Tudo bem, querida? Amém. Deixa eu orar por você, para você viver a sua sexta-feira. Eu passei muito do meu limite nessa live. Glória a Deus, mas foi uma bênção. Quem gostou? Quem recebeu muito do Senhor hoje? Quem recebeu muito do Senhor hoje? Forte, né? Nossa, meu Deus. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz para esse nível de revelação. Eu fico muito feliz. Aonde que você já escutou alguém explicando sobre escassez e prosperidade dessa forma? Gente, vamos dar honra e glória ao Senhor? Gente, o Senhor é muito bom. Eu falei com meu marido hoje de manhã, eu falei, amor, eu preciso explicar para elas, eu preciso explicar de um jeito que uma criança de 12 anos entenda. Então eu quero que você pegue o seu filho e bota ele para assistir e ver se ele vai entender. E aí Deus me deu essa revelação, Deus é fiel, Deus é muito fiel. Ele queria que você soubesse. Entende? O Senhor, Ele quer que você entenda isso. Por isso que Ele deu essa revelação para que eu falasse para você. O Senhor quer que você entenda. Olha isso, olha como que Deus explicou de uma forma tão clara o que verdadeiramente é escassez, o que verdadeiramente é prosperidade. Meu Deus, Deus é fiel, Deus é muito bom. Glória a Deus. Né? Vamos glorificar o nome do Senhor, que o Senhor é bom demais. Vocês conseguem pensar nisso, assim, da profundidade que é Deus, Ele preparar uma palavra de uma forma que Ele está se preocupando com a sua vida? Deus chama tanto, querida, tanto, que Ele preparou esse momento e essa palavra para que você entendesse isso. Ele quer tanto você, Ele deseja tanto você, que Ele te trouxe aqui para você escutar isso. Ai, gente. No dia que você descobrir o tanto que Jesus chama, nunca mais você vai ser escassa. Nunca mais. No dia que você descobrir verdadeiramente o tanto que Deus ama você, nunca mais você vai se privar de nada e se diminuir por nada nesse mundo. Você tem que descobrir quem que você é para Deus. Quem você é no corpo de Cristo. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te glorifico, te dou graças, honra ao Senhor, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom. O Senhor nos ama demais, Senhor. Obrigada por essa revelação nessa live. Obrigada, Pai, por ter trazido, pelo Teu Espírito Santo, ter trago aqui hoje tantas e tantas e tantas revelações, tanta verdade, tanta clareza, tanta água purificada do Espírito, Pai, para essas mulheres. Oh, Senhor, muito obrigada, Jesus. O Senhor é fiel demais, Pai. Como o Senhor nos ama, Deus. Obrigada, Senhor. Santo é o Senhor é santo, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, para sempre, Deus.
Eu quero orar por essa vida das minhas irmãs aqui agora, Senhor. Que esse entendimento, Pai, não se aparte do coração dela. A tua palavra vem dizer, Deus, que infelizmente terrenos, existem vários tipos de terreno que recebem a palavra do Senhor. Alguns terrenos não vão brotar nada. Alguns terrenos vão brotar um pouco e depois vão morrer. Mas existem terrenos aqui nessa live de hoje que receberam essa revelação do Senhor e vão dar frutos. Eu creio nisso, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que todas essas minhas irmãs que estão nessa live hoje vão dar frutos dessa revelação que o Senhor deu. Elas vão dar frutos, Deus. Elas vão ter colheitas, Pai, de tudo isso que elas viveram aqui hoje, Deus, em nome santo do Senhor Jesus. Isso não vai parar aqui. Isso não vai acabar com essa live. Esse ensinamento do Senhor não vai acabar depois que ela desligar esse telefone, não, Deus. Isso vai criar ramos dentro dela, isso vai criar vida dentro dela de tal forma que ela vai se transformar e que as futuras gerações dela vão viver uma realidade completamente diferente. Essa mãe que está aqui hoje é uma mãe de filhos prósperos. Essa mãe que está aqui hoje é uma mãe de filhos que são flechas do Senhor nas nações. Essa mãe que está aqui hoje é uma mãe que vai ser a virada de uma geração de filhos, netos e bisnetos completamente tementes ao Senhor, completamente prósperos no Senhor. Ah, Senhor, aqui tem mães de profetas das nações, aqui tem mães de governadores, aqui tem mães de grandes nomes no mundo, de pessoas que vão fazer grandes coisas, tudo porque essa mulher hoje decidiu uma mudança, tudo porque essa mulher hoje decidiu entender o que o Senhor quer para a vida dela. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus. Que seja feita a tua vontade diante da nossa sempre, Pai. E que cada um aqui possa ter entendimento, Pai, convicção e clareza e certeza. E principalmente a presença do Senhor todos os dias da vida dela. Que cada coração aqui hoje clame pela presença do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querida? Todo final de live eu sempre falo isso pra você. Antes de você desligar essa live e ser Marta, seja Maria. Antes de você desligar essa live, desliga essa live e vai ser Maria. Ajoelha, ora, pede a Deus entendimento. Escreve no seu caderno tudo que foi revelado para você. E depois você vai ser Marta. Mas primeiro seja Maria. Tá bom? Que Jesus te abençoe muito, muito mesmo. Se você for minha aluna, vai ser um prazer te ver lá. A gente já vai ter aula agora na semana que vem. Vou ficar muito feliz com a sua presença. E todas vocês que ainda não fazem parte do nosso devocional, o link está na minha bio, nosso devocional gratuito. Segunda-feira já tem uma nova série, outra palavra. Sexta-feira que vem nós estamos aqui de novo às 7h47 da manhã. Faça parte do grupo do devocional e faça o devocional diário. Lembra, primeiro Maria, depois Marta, tá bom? Seja mais Maria do que Marta. Deus tem esperado muito por você. Amém? Um beijo, Jesus te abençoe, fique com Deus. Tchau.